Tem ping-pong, pimbolim, toda uma estrutura para o seu filho jovem conhecer outros filhos jovens e você jovem conhecer outros jovens sadios. Três. Alô, 1, 2, 3, 4, 5. Queremos se conhecer também. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo programa. Fique na bênção, na paz e na alegria do Senhor Jesus. Pessoal, eu quero que vocês agora assistam aí o convite da galera convidando vocês para o Atitude. Curte aí. Falando de atitude agora, a todo sábado às 19h30 estaremos aqui reunidos esperando você, com essa galera toda que está aqui atrás, para ter muita música aqui, bastante louvor, bastante comunhão, bastante amizade, bastante brincadeira e bastante alegria. Se junta com essa galera aqui. Atitude! Santifica-me, exposto está meu coração. Quero ser uma oferta para ti, com minha forma de viver, que o teu reino venha a mim. Mostra-me teu caminho, Senhor. Exposto está meu coração. Quero ser uma oferta para ti, com minha forma de viver, que o teu reino venha a mim. Prostrado meu aposento, encontrarei contigo na intimidade. Ensinarás a tocar meu coração e a vir em tua presença se tornará aventura que tanto. Stille Nacht, heilige Nacht, alle schläft. Schlaf.
dia a todos catarinenses, estamos ao vivo em mais uma edição do Show da Tarde, nessa sexta-feira, hoje é o 13 do Partido dos Trabalhadores, é o 13 do Lula lá, e é claro, abrimos o Show da Tarde com a escola Barulhinho a boa escola, que está fazendo a diferença, e é claro, esse mestre, vamos aplaudir o Michel! E aí, meu tenor, tudo bem? Feliz Natal, né? Adiantado já, né? Feliz Ano Novo também. Ah, mas isso aí também é fácil de cantar, aí é fácil, tá fácil. Aí é fácil, né? Cantar é fácil, agora interpretar que é a história, né? E aí, Michel, projeto para 2014? Continuando com força total na Barulhinho Bom. E esperamos continuar com você também. E CD como é que é? Algum CD na vista aí? Por enquanto não. Mais aulas mesmo, né? Porque o tenor é uma música que chama a atenção, irradia as pessoas, né? Exatamente. Infelizmente no Brasil a gente não tem tanta cultura da música erudita, né? Mas estamos aí trabalhando para que isso venha a acontecer. E para ser tenor não é preciso ser grande, né? Vamos aplaudir o Michel no Show da Tarde! O Show da Tarde para todos os catarinenses e, é claro, cumprimentando a todos os nossos perguntadores, o nosso convidado central, os nossos telespectadores, os nossos internautas. É sempre um prazer nós estarmos juntos pela Prime TV para todo o nosso estado de Santa Catarina. Hoje, a nossa mesa redonda de hoje, um convidado super especial. Quando ele foi secretário aqui da Educação no município de São José, ele conseguiu mudar tudo. E tem gente que muda para pior. E ele mudou para melhor. Construiu várias creches com uma velocidade determinante. Isso é bom que se diga. Então ele deixou a sua marca aqui no município de São José como secretário de Educação. Também colocou o seu nome na chapa do Djalma Berg como vice do PT, sabendo do desgaste do Djalma Berg, já conhecendo as pesquisas, mesmo assim conseguiu ter uma votação expressiva. Também já foi deputado estadual do nosso estado de Santa Catarina, já lançou vários livros, e ele tem uma predominância na educação. Portanto, hoje é um tema muito bacana, um tema confortável, um tema divertido. Por tudo isso, vamos aplaudir o nosso convidado central de hoje, o Círio Vandresi! Muito bem, é o Show da Tarde para todos os catarinenses. Eu quero dar uma boa tarde especial ao nosso querido pastor Taborda. Um prazer muito grande estarmos juntos nesta tarde para esta programação do Show da Tarde. Eu quero deixar aqui uma mensagem. Esse fim de semana um senhor muito desanimado, ele disse, porque tinha sido traído, enganado, ele disse, mas Deus é grande. Quando ele disse isso, eu fiquei pensando numa história de uma criança que perguntou ao seu pai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai, olhando para o céu, viu um avião e disse, meu filho, qual é o tamanho do avião? Pequeno, pai, do tamanho da minha mão. Então ele levou o menino até o aeroporto, mostrou para ele um avião grande e perguntou, e agora, que te parece o tamanho desse avião? Ele disse, esse é grande, pai. Então, meu filho, Deus, ele é do mesmo tamanho da experiência desse avião. Quanto mais distante você está de Deus, menor ele é. Quanto mais próximo de Deus você está, maior é Deus para você. Deus é grande, meu amigo, e Jesus Cristo disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Neste espírito de Natal que nós estamos vivendo, o convite é para que cada um se aproxime de Deus. E nós queremos convidar você a permanecer conosco aqui até as 14 horas, que nós temos essa mesa redonda com o senhor Vandresi, com a direção do Tadeu Soares, e este grupo de pessoas que compõem a mesa, que são os perguntadores dessa tarde, os quais com sua inteligência abrilhantam esse nosso programa. Desejamos a todos muitas bênçãos, muita sorte, Tadeu, muita sorte, doutor Vandresi. E, queridos colegas, Deus abençoe a todos. Queremos desejar boa sorte a esse renomado político, educador, Círio Vandresi. Boa sorte, prazer em revê-lo.
Boa tarde, Tadeu. Também a minha alegria, a minha satisfação de poder, nesse dia 13, não porque é o número do meu partido, mas porque é o dia da Santa Luzia, que é a padroeira dos olhos, da luz, né, poder compartilhar desse momento tão importante do teu programa. Queremos então agradecer a presença desse consultor empresarial famoso, que tem um trabalho renomado aqui na Grande Florianópolis. Dr. Márcio Prata, obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente o ex-deputado Círio Vandresen e faça a sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde, meu amigo, diga-se de passagem, meu grande amigo Círio. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde a todos da mesa. Amigo, quando você foi secretário de Educação em São José, no qual eu acompanhei, já estive lá fazendo uma visita para amigo, eu queria saber hoje qual foi a maior dificuldade que tu encontrou referente à educação hoje que acontece nas escolas, que educação no qual mudou bastante, porque a metodologia de ensino de antigamente, que nós tinha aula de educação moral e cívica, aula de religião, principalmente ensinando o aluno a ter pelo menos uns princípios religiosos, saber agradecer a Deus pelo um prato de comida, saber agradecer a Jesus pelo um dia que teve de vida. Então eu queria que o amigo desse um apanhado, o que mais tu encontrou em questão de dificuldade, em questão do aprendizado hoje dos estudantes aqui da região. Eu agradeço essa importante pergunta e dizer que, na verdade, na educação, tudo ainda continua como um grande desafio, porque nós temos uma falta de investimento de muito tempo e um dos principais problemas que eu sempre tenho enfrentado e tenho colocado, que é a questão da universalização do acesso, porque a educação, historicamente, tem sido para poucos. Pouca gente chegava no meu tempo ainda, né, que eu não sou tão velho assim, mas já uma boa experiência, uma boa caminhada. Quando eu estava na universidade, nesse momento dos anos 80, apenas 3%, 2% da população tinha acesso à educação do ensino superior. Então, a universalização do acesso tem sido um desafio. Outra questão que é muito importante é a elaboração de um plano político-pedagógico que responda às necessidades da nossa realidade, porque não basta estar na escola. A escola precisa se atualizar e precisa enfrentar os desafios do mundo moderno, da pós-modernidade. Mas como a educação infantil, ela passou a partir de 2009 ser competência exclusiva do município, eu encontrei em São José uma defasagem enorme. Ainda temos uma defasagem enorme. Mas só para lembrar, eu tive a oportunidade de iniciar, ou deixar pelo menos a captação do recurso garantida, com mais centros de educação infantil do que toda a história anterior de São José. Vocês poderiam dizer, é muito? É pouco para a realidade que nós enfrentamos, porque você imagina uma mãe de família, e hoje, e eu sempre gosto de lembrar isso, boa parte dos lares brasileiros, e São José não é diferente, depende da renda familiar da mãe de família, com o processo de emancipação familiar, mas hoje com o processo de desagregação familiar. Boa parte da renda familiar depende da mãe da família, e quando a criança não tem acesso à escola, fica nesse dilema. Sai de casa, o filho chora, mas fica em casa, o pão não vem. Queremos também agradecer a presença desse produtor cultural de eventos renomado, já por 2 vezes consecutivas foi o nosso líder aqui da mesa redonda, Ronaldo Lemos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ex-secretário de Educação do município de São José, Círio Vandresen, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Desculpa. Obrigado, Tadeu, mais uma vez pela presença do programa. Agradecer mais uma vez a nossa amiga Rogéria, né, que tão educadamente nos convida toda semana. Círio, é inegável que esse ano de 2013 foi marcado por manifestações no Brasil. Na sua opinião, foi tudo mais um grande alarde da mídia, ou realmente o povo acabou acordando, o gigante acordando entre milhões de aspas, que isso não é de hoje no Brasil, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ano. E se o povo, de uma maneira geral, ele é engajado, ou talvez uma grande questão de marketing político, social, nesse ano a gente acabou meio que despertando. Obrigado.
Eu acho uma importante pergunta lembrar, porque eu acho nunca antes na história, como dizia o ex-presidente Lula, houve uma mobilização tão forte do ponto de vista do movimento social e popular. E é inegável que quem estava na rua pedia por mudanças, tanto na educação, na saúde, na infraestrutura e, sobretudo, na questão da segurança pública. Então, precisa mudar muito. O meu entendimento dessas manifestações é que as bandeiras eram as mais diversas e não de uma forma tão organizada. Era uma manifestação muitas vezes pessoal, de um projeto-lei, de um problema lá no seu bairro, na sua cidade. Então, nem tudo dizia respeito à esfera federal. Porque, na verdade, tem muitas ações e políticas públicas que dependem dos outros entes federativos, do município e do Estado. Mas é inegável que quem foi para a rua pediu por mudanças e mudanças profundas que os partidos instituídos hoje não dão conta. Se a sociedade não se mobilizar, que nós temos muita gente como o Mário, que é envolvido nas organizações sociais, no trabalho de solidariedade humana, e os partidos não dão conta dessa resposta. Precisamos da articulação de um movimento social e popular ainda mais articulado e presente na rua para que as mudanças continuem se efetivando. Queremos também agradecer a presença desse cantor e compositor renomado de Biguaçu, mas com autoridade em Santa Catarina. Nelson André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente essa liderança do Partido dos Trabalhadores, o Círio Vandresen, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os presentes, senhores e senhoras, telespectadores, internautas. Mandar um abraço para Biguaçu. Doutor Círio, o que o senhor pode falar sobre atendimento médico nos postos de saúde? O governo vem falando há algum tempo que tem trazendo médicos de fora, formando médicos para atender a população, tanto do nosso estado, do nosso município, do nosso bairro, né? Mas a demanda não tá acompanhando esse processo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Além da falta de médicos, que é evidente, né, o número de médicos que nós temos por número de habitantes no Brasil, é evidente que faltam outras estruturas. Não basta ter um médico. É preciso ter estrutura, é preciso ter medicamentos para que possa atender a população em tempo real. Porque muitas vezes a demora de exames, de consultas, de tratamento, né, não consegue mais dar conta do problema causado pela enfermidade. Mas eu acho que o governo federal tomou uma grande iniciativa, apesar da resistência da Associação Nacional e também das associações regionais de medicina, tomou uma medida importante que é resolver procurar pelo menos minimizar, Nelson, um dos principais problemas, que é a falta de médico para a população, principalmente nos municípios do interior. Porque hoje, quem se forma principalmente na universidade pública, e as universidades quase sempre estão nas capitais, estamos começando um processo de interiorização das universidades, mas fica aí, instala o seu consultório, e no atendimento particular o rendimento é muito maior. Se forma com dinheiro público, com o imposto da população, mas depois não tem a responsabilidade, o compromisso de devolver isso de uma forma gratuita para a população, como é alguns países que muita gente critica, Cuba, mas a medicina em Cuba, qualquer tratamento, seja do ponto de vista do câncer mais grave, tudo é gratuito. E eu sempre digo, se a gente tiver saúde, o resto... se Deus nos der saúde, o resto tem que ser por conta da gente, porque a saúde, ela não, né, o problema da enfermidade não avisa a hora, né, o momento, então por isso é nesse momento que a população mais precisa. Então essa foi uma grande iniciativa, mas nós precisamos resolver com os hospitais regionais, com mais estrutura e também com remédio em tempo real. Queremos também agradecer a presença desse historiador da cultura afro, hoje de camisa nova, isso é muito importante. Joey Passo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente essa estrela aqui do município de São José, que é o Círio Vandresen, e faça a sua primeira pergunta. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, público de casa. Roupa Nova é uma grande banda, viu? Roupa Nova é boa.
O Padre Círio, não posso deixar de chamá-lo de padre, já que o senhor é oriundo desse segmento, e a gente sempre exalta isso. O Círio, assim, nós temos aí, até corroborando com a pergunta que fez o nosso amigo Ronald, a manifestação que aconteceu no Brasil realmente foi válido pelo despreendimento, pelo arroubo, pelo sentimento de indignação, coisa e tal, mas sabe-se que não vai acontecer nada porque o nosso país vive um grau tão grande de corrupção, de falta de moral, de falta de ética em quem comanda, que aquele movimento vai passar batido e reforma política vai se adequar à realidade deles, né? Eu acho que essa atitude ela passa como talvez um alerta para eles, mas não que vai mudar alguma coisa no seio da sociedade. Acho que outras atitudes terão que ser tomadas, um pouco mais veementes. Não estou falando de derramamento de sangue, mas nenhuma reforma política no mundo, num país tamanho do Brasil, com dimensões continentais, se fez sem que uma gota de sangue fosse derramada. Então não se surpreendam se derramarmos aí vários barris de sangue, porque acho que é o que vai mudar. Caso contrário, não acredito que haja uma mudança. Eu te perguntaria o seguinte, qual o perfil do político futuro do Brasil? Qual o perfil do homem público do Brasil daqui para frente? O que tem vergonha na cara, né? O que tem vergonha na cara. Qual a postura dele daqui para frente, mediante esse alarde, meio alarde da população brasileira? Bem, é pertinente essa pergunta, né? Eu quero dizer que, como professor, eu sempre fui do princípio, fale agora ou depois, mas fale. Manifeste-se agora ou depois, mas manifeste. Porque o silêncio, ele consente. Ele pode ser uma manifestação também, né, de protesto, mas a manifestação da população, ela é importante. E a gente precisa tomar determinadas lições. Eu acho que o Brasil já precisava ter feito há muito tempo duas reformas principais, que é a questão da reforma tributária e a reforma política. Agora, quero dizer com toda a sinceridade que aqueles que estão lá no Congresso Nacional, aqueles que estão aqui na Assembleia Legislativa, aqueles que estão aqui na Câmara de Vereadores de São José, Palhoça, Biguaçu, dos municípios que nos acompanham, são a síntese, a expressão da população. O pessoal diz que o político é corrupto, e até de certa forma mas o político corrupto é alimentado por um eleitor corrupto, por uma sociedade corrupta, porque no processo eleitoral, quem vence? Aqueles que têm estrutura, aqueles que têm dinheiro. Então, se não tiver uma reforma política séria, vai prevalecer o candidato do banqueiro, do agrobusiness, do empresário, não que o empresário não deva participar, mas as grandes doações que são doadas na campanha, o pessoal questiona o financiamento público da campanha, mas o financiamento privado é muito pior, porque esse empresário que botou 2 ou 3 ou 4 milhões na campanha, ele não botou porque gosta dos olhos desse deputado, daquela deputada, daquele senador, ou desse governador, ou dessa prefeita. É porque ele sabe que ele vai ter retorno depois, no processo das licitações, no processo administrativo do município, do estado ou do Brasil. Então, eu só acredito em profundas reformas na medida em que a população estiver sintonizada, né, com aquilo que acontece. Porque se a gente perguntar hoje em quem você votou para deputado estadual, boa parte não lembra mais de quem votou, não acompanha, não monitora, não exige. Tem que acontecer o que aconteceu com o Collor de Mello. Não fez o que prometeu, é o impeachment. Assim devia valer para o vereador, para prefeito, para governador, para deputado estadual, federal e assim por diante. Essa é a minha opinião. Queremos também agradecer.
Queremos também agradecer a presença da nossa jornalista, da nossa comentarista Ivonita e apresentadora também de televisão, a nossa Ivonita. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ex-secretário de Educação de São José, o Círio Vandrese, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Eu quero primeiro dar um bom dia para todos os espectadores e cumprimentar um novo participante da nossa mesa redonda, que é o Donato Ramos, meu amigo de muitos anos, e cumprimentá-lo também. E eu gostaria que o senhor falasse sobre o livro que o senhor lançou dia 5, Saber e Sabor? O livro Sabor e Saber. Sabor? Sabor e Saber. Que é um livro que ele vai contar, que se refere à merenda escolar, que eu acho que é muito importante cuidar da turminha desde pequena, é isso? É isso mesmo. Eu além de filosofia, administração de empresa e teologia, que eu cursei na universidade, eu fiz o mestrado em agroecossistemas, sistemas agroecológicos de produção, onde a produção de alimentos no Brasil esteja vinculado com menor impacto ambiental. Então o livro, na verdade, é uma síntese, é praticamente a reprodução da minha dissertação de mestrado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal. Porque hoje, um dos maiores mercados de consumo de alimentos é o mercado institucional, onde se trabalha com a merenda, com a alimentação escolar, né? Seja nas escolas municipais, estaduais, nas universidades, nos hospitais públicos, nas penitenciárias. E hoje só esse público, o governo subsidia diariamente mais de 50 milhões de refeições aluno dia. Se adotado esse modelo, como quando o secretário de Educação tive a oportunidade de começar progressivamente a implantar, porque se implantar, se quiser hoje implantar numa forma, em todas as unidades de ensino, nós não temos alimento, né? Não temos alimento, mas diz o do chamado pai da agroecologia que nós precisamos mudar o círculo vicioso para um círculo virtuoso. Não tem produção porque não tem consumo. Não tem consumo porque não tem produção. Se a gente ocupando esse mercado institucional, nós vamos mudando a agricultura de uma agricultura que usa intensivamente venenos para uma agricultura limpa, resgatando o sabor colonial. Então o título do livro, Ivonita, ele resgata a origem latina, porque do latim sabor e saber tem a mesma origem. Pelo sabor, o resgate do saber fazer dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, que não conheceram a Revolução Verde, não conheceram o veneno, né, na agricultura no Brasil. Queremos também agradecer a presença desse cantor e compositor, Rogério Brum. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ex-deputado estadual Círio Vandrese e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, amigos de casa. Boa tarde, amigo Círio Vandrese. Pelo seu trabalho, pela sua condição religiosa, pelo secretário de Educação, eu penso que o nosso Estado, eu sempre tenho falado e até recebido críticas, mas essas coisas a gente tem que continuar falando. Eu acho que o nosso Estado ele não olha para a cultura, ele só olha para a educação. Eu acredito até que Santa Catarina está muito bem no cenário nacional. Mas quando nós falamos da cultura, se você falar em teatro aqui, pouquíssimas crianças conhecem teatro, poucas pessoas vão ao teatro. Não existe grupos de teatro infantil, porque você começa com a criança. Hoje tem a Feira do Livro. Se você não iniciar o teu filho na leitura, ele não vai saber, ele vai ver televisão o dia inteiro. E isso aí não cria espectador de teatro. A música a mesma coisa, a dança a mesma coisa. Por quê? O Brasil, aí já é o Brasil, e o PT que hoje está no governo há tanto tempo, por que não lutamos mais pela cultura do nosso país, pela cultura das nossas crianças, abrindo espaço nas escolas para que tenha, como tem o meu amigo do Barulhinho aqui, que tem escola para música, para dança, para teatro, para todas, e também pintura e outras cositas mais. Rogério, eu dizia no início, quando fui perguntado sobre os principais desafios no mundo da educação, eu dizia que não era só do ponto de vista da inclusão
de garantir a construção de escolas, de acesso, né? Mas também a questão da elaboração do plano político-pedagógico de cada unidade, de cada município e dos estados da federação. Porque o governo federal é um ente dos três, o mais distante da população. As coisas têm que acontecer no município. É no município, é no bairro, ali que o cidadão, que a cidadã mora. Então, elaborar o plano político-pedagógico vinculado com a valorização da cultura, isso é de fundamental importância. Até acho que a educação em Santa Catarina não vai tão bem. Se a gente olhar, inclusive do ponto de vista tradicional, da manutenção das nossas unidades, a Grande Florianópolis, de vez em quando, tem alguma escola interditada por falta de condições físicas, inclusive de permanência, de risco, de vida, de segurança das nossas unidades. Mas tanto quanto, ou mais importante do que o espaço físico, é o plano político-pedagógico, onde numa visão da intersetorialidade, e essa é uma palavra difícil, né? Não só difícil de compreender, mas difícil de praticar, onde a cultura esteja no berço, ou seja, o coração do plano político-pedagógico, para estimular a cultura em cada município ou em cada região. Eu até diria que o povo que perde a cultura, que perde a tradição cultural, perde a sua alma, perde a sua consciência, perde a sua história, perde o rumo da sua própria caminhada. Então, eu sei que não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa tão simples, mas os países mais desenvolvidos, onde mais investiram? Na educação, na cultura. Educação, ela não pode desvincular do conceito da cultura, porque na medida em que a gente faz esse divórcio, parece que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas estão muito, um grau de intersecção muito grande, que daria para dizer que quase do ponto de vista conceitual elas são correlatas. Queremos também agradecer a presença do Barulhinho Bom, a escola de música. O cara é cantor, tenor, produtor. Obrigado, Michel, pela sua presença. Cumprimente o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do município de São José, o Círio Vandresen, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas da mesa. Boa tarde, Tadeu. E boa tarde, Círio Vandresen. Minha pergunta vem ao encontro desse seu último comentário. O senhor comentou que os países mais desenvolvidos, que hoje são os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, os ditos povos bárbaros, né? Hoje eles são os países mais desenvolvidos que a gente tem no planeta. E, para que esse desenvolvimento acontecesse, investiu-se maciçamente em educação. Tanto que a Finlândia, para se emancipar da Rússia, num nicho de população que falava finlandês, que ela era tido como uma língua secundária, a classe intelectual foi em cada agricultor e disse: para a gente se emancipar, a gente precisa se educar. Então eles investiram maciçamente. Eu gostaria de saber do senhor, a sua opinião, como o Brasil, se o Brasil tem possibilidade de passar de um país bárbaro para um país super desenvolvido como os nórdicos, seguindo o mesmo exemplo. Michel, eu não tenho dúvida nenhuma, e como cantor que você é, e com esse vozeirão aí do início do programa, eu não tenho dúvida, inclusive do ponto de vista da espiritualidade. Eu sempre costumo dizer que a música é o alimento da alma, né? A música deixa a gente, inclusive, muito mais sensibilizado, muito mais à vontade. Mas, do ponto de vista histórico no Brasil, né, nós já sofremos um processo de colonização onde o processo cultural daqueles que habitavam aqui no Brasil foi desconsiderado. Mas, com o processo de industrialização, só para a gente ter uma ideia, em 1960, eu nasci em 1961, mas nesse período nós tínhamos na roça, no meio rural, nós tínhamos 85, 87% da população. E com o processo de industrialização esse pessoal veio para a cidade, perdendo as raízes, inclusive da própria música, que a Inesita Barroso ainda no domingo de manhã na TV Cultura sempre procura resgatar, né, a música caipira, né? Então o povo veio para a cidade, mas a cultura, nós vivemos, não sei se a palavra é correta, um processo de desinculturação.
E agora, na pós-modernidade, nesse novo milênio, e nós estamos percebendo que, de fato, precisamos resgatar todos esses valores, o respeito às etnias, a diversidade cultural. Isso não é uma ameaça, isso é uma riqueza. Né? Quanto maior a diversidade, inclusive do ponto de vista ambiental, quanto maior a diversidade, maior a riqueza do ecossistemas ou dos biomas brasileiros. Isso vale também para o meio cultural. É o Show da Tarde para todos os catarinenses nessa sexta-feira. Sexta-feira 13. 13 diz que é a sexta-feira do azar. Vamos dançar com Giovanni de Luque às quartas, sextas e domingos na rua Flúvia Dulce, 757, no Estreito, ao lado da 1001. Giovanni de Luque, Centro de Eventos e Estrela Transporte Coletiva, nova linha executiva, São Marino, Lisboa. Agora os moradores de Lisboa, Seniro, Forquilhinhas, Forquilha e Praia Comprida vão deixar os seus automóveis em casa e vão de ônibus 5 estrelas, climatizado, para Florianópolis. Estrela Transporte Coletivo e Flor de Café, da empresária Dina, Floricultura, Conveniência e também Cafetaria na rua Santos Saraiva, 1638, no Estreito. E Purifique, a maior empresa de purificadores portáteis de água da América Latina. A Purifique tem 15 anos de mercado, são mais de 10 milhões de consumidores no Brasil. Para fechar com chave de ouro, a Purifique, o melhor da água. Você está esperando o que? Ligue agora que eles vão até a sua casa, até a sua empresa, eles vão fazer uma demonstração e vale a pena. E a pasta empresarial do Tadeu Soares, a segunda, nós já vamos começar a distribuir hoje. A galera que estão presentes conosco aqui no nosso estúdio, no final do programa, já vão levar a segunda pasta empresarial do Tadeu Soares, e a terceira nós já começamos a desenvolver e vai sair lá para o dia 15, dia 20 de janeiro. E é claro, agradecendo a presença de todos os nossos parceiros que continuam investindo no projeto do Tadeu Soares, Show da Tarde, a pasta empresarial e também aqui da Primer TV. O nosso convidado central, ele é autor de alguns livros e dentre eles nós destacamos o livro Sabor e Saber e o Território da Merenda, um trabalho bacana, e também, além da sua qualificação, também ele tem uma qualificação de mestrado. Eu peço, por favor, que o jornalista José Nonato cumprimente o ex-secretário de Educação de São José, o Círio Vandrese, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Posso chamar professor, né? Temos um trabalho... Eu sou mais aluno bonito. que professor. Tem um trabalho bonito na universidade. Mas o Ciro, saiu agora recente, foi aprovado uma lei em que o aluno que agrediu o professor, o pai é responsável. Bom, nós sabemos que o ECA, né, o famigerado ECA, a criança até os 11 anos e 11 meses... é responsabilidade do pai educar. O mesmo ECA tira do pai essa condição de educar. O mesmo ECA que dá a ele essa incumbência também tira dele a condição. Uma vez que, já foi falado aqui, a única vara que funcionou até hoje foi a do Marmelo. Não existe outra vara, né, que funciona. Como é que, se houver essa situação dessa nova lei que transfere para o pai a responsabilidade de manter o moleque comportado em sala sem agredir o professor? Como é que o senhor vê isso aí? Bem, eu acho que a lei ela não dá conta da realidade, porque violência, ela gera violência. A forma de educação, se a gente pegar no tempo que nós fomos educados, era muito diferente. Não precisava nem bater, era só um olhar de atravessado, a gente já sabia, né, qual era o tipo de atitude ou de comportamento que a gente precisa tomar. E na família, nas famílias, ou boa parte das famílias que nós vivemos hoje, principalmente pelo processo de desagregação, de desestabilização da família, que é o fundamento, que é a célula da sociedade, muitos pais transferem a tarefa da educação para a escola. A escola tem a tarefa de ensinar. E eu sempre costumo dizer que inteligência não é sinônimo de sabedoria.
Tem muita gente inteligente, mas a sabedoria, ela tem a sua emanação de Deus, né? Ela procede, tem sua vertente de Deus. E muitos pais abdicam da sua responsabilidade da educação dos filhos e transferem para as unidades de ensino. E aí, eu sempre costumo dizer que a violência, ela gera violência. Nós precisamos ter um mundo onde as pessoas se respeitam. Então, por isso, quando existe a lei, e Jesus já dizia, Paulo apóstolo, é porque o nosso coração, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser tocado, ele precisa ser mudado. Então, eu creio que nenhuma coisa nem outra dá conta da própria realidade, nem transferindo só para os pais, mas precisamos ter uma relação maior. Inclusive, quando fui secretário de Educação, nós elaboramos o Plano Municipal de Educação, que deve estar tem vigência para os próximos 5 anos. Nós colocamos lá a questão da implantação dos conselhos escolares, onde a escola procura ter uma melhor relação com os pais dos alunos, né? Colocamos lá também a questão da eleição de diretor da escola, mas só a eleição não dá conta. Só a eleição não dá conta de toda essa tarefa. Então eu creio que nós precisamos dar muitos passos, no sentido de, primeiro, de não violentar uma criança, mas ao mesmo tempo saber que ela tem limite. E isso só se constitui a partir de novos valores, de novas relações, de novos jeitos pedagógicos, afetivos, de se relacionar com as crianças. Queremos desejar que ela continue tendo sucesso, a nossa rainha do carnaval, a Rayana, que durante 3 anos nos ajudou aqui no nosso show da tarde para todo o nosso estado de Santa Catarina, Rayana. E, é claro, agradecemos o carinho da nossa querida amiga, a Baiana, que é uma simpatia, que é uma empreendedora, é uma mulher importante, diferenciada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ex-presidente do PT de São José, o Círio Vandresen, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas aqui presentes, boa tarde, Tadeu, muito obrigado por me convidar, e boa tarde, Padre Ciro. Não conheço como só Padre Ciro mesmo. Assim, ó, a pergunta é o seguinte: o senhor falou sobre o Collor de Mello, né, que é corrupto, essas coisas, e voltou. E o PT, eu me lembro do PT, respeitava muito o PT, né, eu sempre fui política, hoje estou sem partido, graças a Deus, voto em quem quer. E acontece assim, ó, a gente respeita, eu conheço a Lucy, conheço a Ideli, respeitava muito o PT. E agora, com esse negócio do jesuíno, ele sempre foi corrupto ou começou agora? Outra coisa que eu quero perguntar para o senhor, em vez da Dilma investir em Bolsa Família, que eu conheço gente que não precisa, tem emprego e recebe Bolsa Família, isso é uma vergonha. Por que ela não investe na saúde? Hoje mesmo vai passar um programa de hospital, pelo amor de Deus, e a gente sabe que é assim. Tem gente que precisa de um médico só daqui a 2 anos. Eu precisei, pelo posto de saúde, para renovar o óculos, vamos dizer assim, para ser mais simples, né? Eu paguei. Agora que veio, já faz 1 ano, já está na hora de fazer tudo de novo. Por que ela não investe um pouquinho mais na saúde, em vez de investir na Bolsa Família, que se for olhar mesmo, tem bastante gente que não precisa? Muito interessante sua pergunta. Primeiro lembrar assim que quando a gente fazia alusão ao Collor, eu dizia que na medida em que os governantes prometem e não cumprem, devem ser afastados. Isso vale para o Collor, vale para o Fernando Henrique, vale para o Lula, vale para a Dilma e vale para os próximos que virão, né? E que acho que não é também apenas um caso nacional. Eu vejo o momento do José Genuíno, que foi o presidente do PT, eu acho que foi muito mais um julgamento político do que, de fato, da questão da corrupção. Eu não posso dizer que ele é ou não é corrupto, eu não tenho prova. Inclusive, o caso de Minas Gerais, que é anterior, não foi julgado ainda. Não foi julgado ainda. Eu acho que o Supremo usou 2 pesos, 2 medidas, não que no PT não tenha corrupção. Não estou dizendo o partido em si, mas membros do partido.
Até porque quando o partido cresce, principalmente quando é governo, muita gente se aproxima e entra dentro do partido. Então, tem esses problemas. Outra questão do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que, enquanto tiver fome, não adianta dar remédio se a pessoa está com fome. Que tem gente que não mereça ganhar, também não tem dúvida. Que os salários são altos para determinados segmentos da sociedade, inclusive para o judiciário, também não tem dúvida. Que tenha corrupção no judiciário, eu também não tenho dúvida, e não é só nos partidos políticos. Que tenha corrupção, às vezes, nas organizações sociais, da própria sociedade civil, também não tenho dúvida. Agora, o cadastro daqueles que recebem ou não o Bolsa Família não é feito em Brasília. Porque se tudo dependesse de Brasília, vocês imaginam o exército de estrutura que precisaria para controlar o processo da corrupção. É feito no município, deve ser denunciado no município, deve ser fiscalizado no município. O município é que bota a família para dentro do programa, o município é que tira a família do programa, né, no caso da fiscalização. Eu conheço bem porque eu coordenei o programa no ano de 2003, em 2004 em Santa Catarina. Mas é uma tarefa do município e do Estado. Quando esses entes não funcionam, a corrupção aparece no plano do ponto de vista nacional. Agora, concluindo, Tadeu, quero dizer que para a educação e para a saúde, agora com os recursos do pré-sal, com certeza nós demos um grande passo. Ainda não está sendo extraído, não está sendo produzido, mas nós vamos dar um passo muito importante, que quase 100% do recurso vai para a educação e para a saúde, que é um problema nacional. Agora no show da tarde, ele é atração nacional, vamos aplaudir Rogério Blum! Sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha, Florianópolis, sinto uma paz real, ilha de Santa Catarina, panorama natural, sul do Brasil, onde tudo me fascina, garotas à beira-mar, água azul tão cristalina. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha, Morro da Cruz é a exata visão da beleza que traduzo nos versos desta canção. E do veleiro dá início a partida de barquinhos colorindo a beleza dessa ilha. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. As pontes dão passagem para toda esta gente de Floripa, São José e aos bairros do continente. Mas é um lindo dia de sol e eu não quero esquentar. Vou me mandar para a praia, vou curtir a beira-mar. Céu azul, sol e mar,
nossa capital, nossa ilha. Tadeu Soares. Que categoria, hein? Floripa. Música boa, né? Falando da nossa terra. Beleza. Esse teu CD aí é uma gracinha, né? Graças a Deus. Gracinha, tem tanta coisa boa ali, né? Agradecendo a você, a Deus e aos amigos que estão participando. CD, cada música é uma música. Algumas delas a gente conseguiu ouvir uma vez só, a primeira vez. A gente já conseguiu se identificar com a letra, com a harmonia e também com a tua fala, né? Muito obrigado. Como é que é o teu nome? Rogério Blu. Vamos aplaudir, que é isso? Muito bem. Uma gripe, São Pedro está me castigando, né? Chuva, gripe, febre, mas vamos levando porque... Bom, agora chegou mais um bispo aqui, um pastor na nossa mesa redonda, então eu vou ficar melhor. Nós vamos ficar mais energia, mais espiritualidade, né, meu grande amigo pastor Taboda? Calma, não é para dar o microfone, calma, que isso? Não te mete, ô Baiana, que isso? Eu quero também, a Baiana é uma mãezona que eu respeito ela demais, porque ela é sim toda extrovertida, mas ela é uma grande mãezona, eu sei a família que ela tem, uma grande mãezona, por isso que quando ela participa da nossa mesa redonda, eu fico fortalecido, eu entendo que eu estou no caminho certo. Obrigado, minha querida Baiana, obrigado. Também quero agradecer também a presença. Ele é escritor e poeta, o cara é uma sumidade. Também já lançou o livro Prosa e Versos, no volume 3. Eu quero agradecer a presença do Donato Ramos, escritor e poeta. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o ex-presidente do PT aqui de São José, o Círio Vandresa, e faça a sua pergunta, por favor. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Deus é muito bom para mim. E me dá, nesse quase final de caminhada, a oportunidade de conhecê-los, de conviver, de rever e conhecer novas inteligências. Vandresa, uma honra participar de um programa onde você está. Esse aqui deveria ser um programa em rede nacional, porque aqui estão as perguntas e as respostas necessárias para um Brasil melhor. Eu quero, de início, devido ao destaque dado pela Ivonita, o meu nome, como seu editor, me vejo na obrigação de lançar o seu segundo livro, brevemente, que é Sonhos em Alhambra. E para fazer parte da minha biblioteca, onde estarão os seus e os meus 105 livros que já editei. Eu vim com a finalidade de rever pontos, Vandresen, a respeito da segurança dos idosos, porque com uma nova lei agora nós podemos já rasgar o Estatuto do Idoso que foi criado no Brasil como exemplo para o resto do mundo. Porque criar uma lei sobre o Estatuto, acima do Estatuto, e hoje quem me agredir na rua não será preso, pagará uma cesta básica ou prestará serviços comunitários. Mas eu quero aproveitar, não para falar isso, mas dado ao seu conhecimento e à sua experiência, retornar aos meus passos 70 anos, quando eu tinha 7. A escola da minha época era totalmente diferente. Nós tínhamos latim, inglês, tinha música que se falou aqui, tinha música no grupo escolar, tinha formatura no grupo escolar, que eu fui orador oficial naquela época. E o respeito pelo professor. O professor era o meu segundo pai, a minha segunda mãe. E hoje você vê na televisão os professores sendo agredidos, violentamente massacrados. O que aconteceu com a educação, Vandresen? Foi educação ensino? Ou foi educação familiar? Ou foi os meios de comunicação que desagregaram a família? A família acabou? O respeito está terminando ou já terminou?
De onde nasceu isso? De onde nasceu essa situação da agressão ao professor? O senhor sabe? Donato, se eu fosse mais inteligente, eu iria responder com o título do seu livro, em prosa e verso. Mas como não sou tão inteligente, né, eu não tenho dúvida que não é um único fator. São o conjunto dos fatores que chegou onde nós chegamos nessa realidade. Eu tenho a oportunidade de ser quase vizinho, eu moro em Campinas, e a minha primeira professora do primeiro ano primário mora em Campinas também. A Bela, esposa do seu Luiz Hermes Maia, foi a minha primeira professora. E no dia dos professores, eu lembrei, não tive a oportunidade de poder dar uma rosa para ela. Porque eu acho que nós vivemos, Donato e demais, num círculo vicioso. O Estado finge que paga, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Nós saímos com gente do 9º ano, no caso agora, no meu tempo era 8 anos, o primário e o ginásio, agora é o ensino fundamental, são 9 anos, mas nós chegamos no 8º, 9º ano e muita gente não sabe fazer conta de matemática. O meu pai fez só o 3º ano primário. E como ele costumava comprar boi, comprar cavalo, negociar terra, trabalhava na roça, né? Nós trabalhávamos na roça, e quando ele pedia para a gente fazer uma conta, aí ele até usava uma palavra que eu vou usar. Ele disse, e a gente não sabia fazer direito, ele fazia já na cabeça, não precisava usar o papel, o lápis ou a caneta. Ele dizia, vocês vão para a escola para emburrar ou para aprender? Então, mudou muito, inclusive a questão cívica, o respeito à questão da bandeira, da pátria, do desfile cívico. Inclusive, esse ano em São José não tivemos nem o desfile tivemos. E a justificativa foi o dinheiro que se gasta. Na nossa época não se gastava dinheiro para fazer desfile de 7 de setembro, porque o patriotismo, ser patriota, defender os interesses nacionais e ser educado, não tem dinheiro que pague. Então, por isso, eu acho que é um conjunto de fatores que levou a essa situação e nós estamos vivendo num momento de transição, de repensar e de reconstruir a nossa sociedade a partir do alicerce da educação. Dia 23 agora é o encontro natalino com as crianças carentes do bairro Morar Bem e regiões. Para 700 crianças, brinquedos, guloseimas, faça uma criança feliz, você também. Parabéns ao Grupo Santo Expedito, parabéns ao nosso idealizador, esse mago do social. Mário Benítez, parabéns, você já tem demonstrado nesses anos que você é um gigante, Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento o autor do livro Sabor e Saber e o Território da Merenda e faça a sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, colega, boa tarde, prazer em revê-lo, padre. Padre, eu estudei 4 anos teologia em São Paulo, queria ser padre, mas eu abandonei porque quando se formasse para padre, fosse ordenado a padre, eu queria celebrar a missa só de borbona ou flecha, eu já deixei de lado, mas isso aí não é a minha pergunta que eu queria fazer para ti. José Genuíno e outro José lá, Dupla, eles não são culpados de ser corrupto. Quem é culpado disso aí é os eleitores que votou nele, elegeu ele, deixou ele lá no poder. Eles não têm culpa de ser corrupto, porque para você conhecer uma pessoa, basta você dar uma promoção para ele subir. Ele subiu, ele aproveitou a oportunidade. E o povo agora está exigindo que é ladrão. Ladrão foi aqueles que deram o voto para ele. Ô padre, o governo Lula trouxe a Copa do Mundo